O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fam.br. Com o contexto da pandemia do novo coronavírus e a quarentena aqui no estado de São Paulo, a legislação civil prevê a possibilidade da resolução ou revisão de contratos civis e empresariais com base na chamada teoria da imprevisibilidade, que é aplicável quando acontecimentos extraordinários e imprevisíveis tornem a prestação de uma das partes do contrato excessivamente onerosa. É o caso de uma pandemia como a que a gente vive no momento. Sobre esse assunto, nós ouvimos no Liberal no Ar o Roberto Pfeiffer, que é professor de Direito da USP, procurador do Estado e ex-diretor do Procon São Paulo. Ele conversou comigo, Bruno Moreira, e com a Thalita Bristotti. Olá, professor Roberto, bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Professor, o que acontece então com os contratos que foram firmados antes da pandemia, mas que agora, por conta do coronavírus, não poderão ser, por exemplo, um contrato de festa que não vai poder ser executado? Bem, a gente tem que dividir, em situações nas quais se tornou impossível a prestação. Então, como você disse, por exemplo, contratou uma festa de aniversário, uma festa de casamento, e está proibido, as aglomerações. Esse caso. Então, ele pode ter duas soluções. A solução 1 seria a transferência disso para uma data quando, se Deus quiser, isso tudo se resolver. Lógico, com muito cautela, só quando a ciência determinar que pode voltar a ocorrer as aglomerações, pode ser prestado, então, esse mesmo serviço, e aí tudo que foi pago será honrado, e será feita a festa. Essa seria a solução A, que poderia ser perfeitamente negociada sem qualquer sanção para o consumidor, dado que não foi dele a culpa por esse adiamento. Pode ocorrer, no entanto, que perde a razão de ser, o consumidor não tem interesse em fazer a festa porque já passou o aniversário. Isso vai depender um pouco de cada consumidor. Aí, nesse caso, aí, por conta disso, pode haver também então, a desistência e sem o pagamento daquelas multas, que são, inclusive, bastante pesadas, nessas hipóteses. Por quê? Porque não se pode obrigá-lo a fazer a festa fora da data que ele queria, e nesse caso, então, teria que a casa suportar. É lógico, que se por acaso o consumidor não se importar e mesmo assim quiser fazer a festa, será a solução ideal, mas não se pode obrigá-lo, e nessa hipótese realmente ele poderia desistir sem qualquer ônus. E seriam declaradas, então, nesses casos, pela revisão, como vocês mesmos falaram, pela teoria da imprevisibilidade, haveria uma revisão sobre aquelas cláusulas de sanção contratual. Isso pode ser estendido para vários outros contratos, A gente pode discutir caso a caso. Essa menção que nós fizemos, professor, a imprevisibilidade, o senhor citou agora também, eu gostaria de colocá-la como questão para que o senhor apontasse se existe realmente um dispositivo legal ou se é uma expressão no meio que é adotada para casos como esse período que a gente está vivendo, e em quais tipos de situação, se é possível, inclusive, mencionar algum exemplo de caso em que esse entendimento pode ser aplicado e entendido de forma correta por quem faz o julgamento, caso, por exemplo, um episódio como esse seja levado ao campo de debate jurídico. Não, sem dúvida, ela existe, ela está prevista tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, Então, isso vai acabar, então, valendo tanto para contratos de consumo, como também contratos empresariais, E ela diz basicamente, que quando houver fatos imprevisíveis, ou seja, que
não poderiam ser previstos pelas partes, e essa imprevisibilidade atingir o contrato, esse contrato pode ser revisto, ou seja, pode ser modificado. Essa modificação pode ser feita, aliás, como toda modificação, pode ser feita até independentemente da imprevisibilidade pelas próprias partes, ou, não havendo acordo entre as partes, elas podem levar ou para um mediador, ou para um conciliador, ou para o Poder Judiciário. Mas, para não ficar tão abstrato, eu vou dar alguns exemplos, né? Então, vamos começar com contratos de consumo, né? Onde isso é aplicado de uma forma normalmente mais favorável ao consumidor, mas nesse caso, só eu vou falar para os ouvintes, né? Acho que vai ter que prevalecer, nesse momento, muito bom senso e tentativas ao máximo de preservar o contrato, né? Por quê? Porque a gente está numa crise sem precedentes, né? Com essa extensão, né, do que pode acontecer, e obviamente a preservação da própria empresa é importante, inclusive, para o consumidor. Mas vamos para exemplos concretos que fica bem melhor, né, a nossa conversa, né? Então vamos lá, eu já citei o das festas, vamos pensar nos casos de academias ou de viagens de turismo, né? Então vamos supor que o consumidor tinha lá um plano semestral, um plano anual com a academia. Qual seria a solução ideal? E a prestação, o que ocorre nesse caso, né? A prestação do serviço, que seria ele fazer a academia, ficou inviabilizada pelo fato da academia ter que permanecer fechada. Então, nesse caso, qual seria uma solução? Seria que a prestação desse serviço fosse feita em nova data, assim que fossem levantadas as restrições e o consumidor pudesse fazer e estenderia simplesmente a data para o futuro. Só que nesse caso teria que ser honrado, né? Esse ano após, então vamos supor que em outubro tudo volte possa frequentar a academia. Então, e ele pagou um plano anual, então seria de outubro até outubro do outro ano. Viagens. Também, né, tinha uma passagem aérea, uma passagem rodoviária marcada agora para abril, o feriado da Páscoa, por exemplo. Então isso também fica adiado sem qualquer ônus, sem qualquer taxa de remarcação. Ele pode então usar ou essa passagem aérea ou a passagem rodoviária, então para uma nova data, assim que as viagens serem normalizadas. Idem, o mesmo raciocínio para hotéis, etc., né? A única ponderação que eu faria é que, nessas hipóteses, né, para o consumidor, em relação se por acaso não fizer mais sentido ele mudar de cidade, por exemplo, né, e não pode mais frequentar academia, ou então com a questão da pandemia foram dadas férias coletivas e ele já não tem mais férias, né, para gozar, aí realmente aí realmente ele teria direito à devolução do dinheiro, né, sem qualquer ônus, e deveriam então ser revistas ou desconsideradas aquelas cláusulas de penalidade. Mas a exemplo da questão das festas, né, o ideal é que haja uma preservação daquele contrato, salvo se aquilo perdeu o sentido para o consumidor e ele não tem mais sentido fazer a festa, ou não pode mais viajar, ou não pode mais frequentar a academia. Professor, para essas pessoas que, por exemplo, precisam, não vai fazer mais sentido ela conseguir viajar, vale a pena, depois que tudo isso passar, a justiça voltar a atender normalmente, ela entrar com algum tipo de processo? Como que a justiça vai conseguir analisar esses processos que provavelmente vão surgir pós-pandemia? Não, o ideal é primeiro conversar, né, tentar negociar essas situações e tentar obter diretamente do fornecedor. Caso contrário, existem plataformas digitais, né, que cabe ressaltar, por exemplo, a plataforma que chama consumidor.gov,
consumidor.gov é uma plataforma digital onde ela pode tentar essa mediação, né, até de forma eletrônica diretamente, ou procurar o PROCON dessa cidade e ver se ele tem também algum mecanismo de conciliação. Em última instância, e o judiciário. Quanto às passagens aéreas, né, um esclarecimento importante, essa questão acho que vai estar bem acomodada, né? Por quê? Porque tem uma medida provisória, né, como se fosse uma lei, a medida provisória 925, é até um termo de ajuste de conduta, né? Que dizem a medida provisória, esse acordo global que foi feito? Tudo que então for passagem aérea, o consumidor pode remarcar sem qualquer ônus para qualquer nova data. A única nem taxa, nem como se diz, a questão, né, de diferença tarifária também ele não precisa pagar, salvo se ele tinha remarcado um dia normal e ele quer remarcar para um feriado ou alta temporada, mas para isso ele pode remarcar sem taxa, ou então converter o valor pago em crédito e ele pode usar em até um ano esse valor também sem qualquer taxa de remarcação. Acho que isso vai acomodar quase 100% dos casos. Vai ter casos muito residuais, onde ele, por acaso, está impossibilitado realmente de usar aquilo para viagem, e aí, efetivamente, ele teria que procurar uma mediação direta ou uma ação judicial, né? Mas acredito que quase todos os casos ele vai acabar conseguindo usar o crédito. Nada existe ainda, assim, normatizado para passagens rodoviárias. A gente está falando aqui do interior de São Paulo, a gente sabe o quanto as passagens rodoviárias são utilizadas. Mas eu entendo que deveria ter a mesma solução, né? Ou seja, espera-se aí até das autoridades reguladoras que imponham essa mesma situação em que haja, sim, a possibilidade dele reaproveitar aquele bilhete, remarcando para outra data, sem qualquer ônus, sem qualquer taxa de remarcação. E só aquelas situações muito residuais, de que ficou totalmente impossibilitado, que ele teria, então, que buscar essas plataformas digitais de conciliação, né, caso não consiga uma conciliação direta, para, então, obter o crédito de volta sem aquelas taxas. Professor Roberto, o senhor mencionou há pouco também a questão do bom senso como algo que deve prevalecer nessas negociações, no diálogo para a resolução de problemas, mas por outro lado o senhor entende também que esse mecanismo da imprevisibilidade pode acabar sendo usado a esmo por conta desse cenário em que é mais propício que haja conflito ou discussão sobre direito de parte a parte nas relações de consumo? Não, foi ótima a sua pergunta, né? Porque ele deve ser usado nesse momento, né, com muita cautela, né? Porque para não ficar querendo inviabilizar tudo, né? Eu vou dar um exemplo de onde ele deve ter cautela com as questões de mensalidades escolares de escolas particulares. Eu entendo que esse parece estar sendo um entendimento unânime, né, tanto por parte de órgãos de defesa do consumidor quanto dos estabelecimentos de ensino, que a princípio não há razão para se pleitear, por exemplo, reduções das mensalidades ou mesmo a isenção no pagamento de mensalidades, caso a escola providencie, por exemplo, o ensino à distância, né, quando forem escolas de ensino fundamental, ensino médio ou estabelecimentos de ensino superior, ou eles providenciem, por exemplo, férias antecipadas e reponham posteriormente essas aulas. O problema somente surgiria naquelas escolas que não providenciarem o ensino à distância e não tiver, né, caso essas restrições aí de convívio social perdurem por muito tempo, não houver a possibilidade de reposição, né? Então, que vai ser mais restrito.
talvez a única situação onde isso possa ensejar e realmente uma negociação sejam aquelas escolas, a pré-escola, né, onde não tem ensino à distância, né, e o mais importante, na verdade, até o tempo que ela fica, né, para os pais. E aí tem que ser negociado caso a caso. Mas o que eu quero dizer com isso, né, onde der para preservar o contrato e não ficar esvaziado de sentido, também não pode impor ao consumidor uma festa que ele não quer mais, mas fora essas situações, deve-se procurar preservar o contrato. Veja a escola como é importante esse sentido da preservação do contrato. Se o consumidor insistir e querer, por exemplo, não pagar durante o tempo que não está tendo a escola, ou então entender que o EAD não foi o contrato, olha o perigo desse raciocínio, né? Pode inviabilizar a própria escola, e aí, quando tudo voltar ao normal, a escola já não tem mais condição de prestar o ensino, porque faliu, ou então teve que despedir professores, funcionários. Então, além de o consumidor não ter prestado aquele serviço, os professores ficaram desempregados, agravando ainda mais essa crise econômica que se avizinha. Então, em algumas coisas, o bom senso deve prevalecer. Tá certo, professor. Muito obrigada pela disponibilidade por prestar esses esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes. Eu que agradeço. Apenas pondero que deve haver muita novidade nesses temas, porque, e aí a gente até ficou à disposição para uma nova entrevista, porque isso eu gostaria só de esclarecer, né, porque há 2 projetos de lei no Senado, com alguma chance, ou com boas chances de serem aprovados, que aí sim eles vão estabelecer algumas regras quanto a contratos específicos, e que podem estabelecer uma espécie de uma moratória, ou seja, um período no qual não, desde que provado efetivamente que o consumidor foi atingido, né, porque lógico, há uma outra situação, são quando consumidores ficarem muito atingidos pela crise, então perderem o emprego ou informais que não conseguirem prestar o seu serviço e ficarem absolutamente sem renda. E aí, principalmente para serviços essenciais, podem mudar essas situações, né, dependendo da faixa de renda dele, ter uma situação, principalmente para esses serviços de necessidade, né, como contas de luz, hoje internet, etc., né? E aí a gente volta a conversar, mas há 2 projetos de lei importantes que foram apresentados no Senado ontem, e pode muita coisa mudar, não propriamente nos contratos, né, mas para contas de consumo mais imediatas. Acho que é bom ficar atento a isso e esclarecer bem o consumidor, mas proponho que conversemos quando esses projetos forem aprovados. Muito bem, professor. A gente faz esse contato para voltar a esclarecer novos itens num futuro breve nesse cenário de pandemia e relações de consumo afetadas. Muito obrigado. Eu que agradeço e um bom dia a todos os seus ouvintes e a vocês. Muito obrigado. Ouvimos Roberto Pfeiffer, que é professor de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Ele também é procurador do Estado e ex-diretor do Procon São Paulo.